Olá, você está no canal Alimentando a Alma e eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. Quero lhes falar a respeito dos sinais da vinda de Cristo, a saber, 8 sinais. O primeiro sinal de que Jesus está voltando, a fome. Estudando a respeito da fome, em Mateus 24, versículo 7 como base, eu pesquisei e o site Não Há Fome diz que 24 mil pessoas morreram de fome por dia. Ou melhor, elas morrem de fome por dia. Ou seja, aproximadamente 9 milhões por ano. A ONU relata 8 milhões só de crianças morrem de fome. O segundo sinal de que Jesus Cristo está voltando, o sinal do Evangelho. Mateus 24 e versículo 14, a Bíblia diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Durante os últimos anos, por meio da página impressa, da internet, rádio, televisão, YouTube, WhatsApp, Instagram e etc., dá para nós termos uma base. A pregação do evangelho em escala mundial se tornou uma possibilidade real. Um único homem pode atingir uma audiência de dezenas e mesmo centenas de milhões de pessoas. E também tem um detalhe: a Bíblia está traduzida em mais de 1.300 línguas e é distribuída a uma média de 100 milhões de cópias por ano. O terceiro sinal de que Jesus está voltando são o sinal dos dias de Noé. Mateus 24, versículo 37 até o versículo 39, a Bíblia diz assim: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Para que você possa entender, nos dias de Noé, o avanço e grande conhecimento da civilização foram ofuscados pela violência desenfreada e pela escandalosa imoralidade. O mesmo ocorre hoje. O quarto sinal de que Jesus está muito próximo de arrebatar a sua igreja: terremotos. Mateus 24 e versículo 7 fala-nos a respeito dos terremotos. O último século ainda testemunhou 2 dos maiores terremotos da história. China, 1920, 180 mil mortos. Japão, em 1923, total de feridos 1,5 milhão, dos quais 200 mil morreram. O terremoto no Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. O que dizer então a respeito do terremoto na ilha de Sumatra, na Indonésia? Registrou em 26 de dezembro de 2004 um terremoto de magnitude 9,1, com epicentro no mar, que causou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países da região. O tremor que popularizou o termo tsunami ocorreu a 30 quilômetros de profundidade no Oceano Índico e foi sentido até na costa leste da África. O quinto sinal de que Jesus está voltando: guerras. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 fala-nos a respeito disso. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito militar mais mortal da história e durou de 1 de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Um total estimado de 70 a 85 milhões de pessoas pereceram, o que representou cerca de 3% da população mundial de 1940, que era cerca de 2,3 bilhões. O sexto sinal de que Jesus está voltando, o sinal dos escarnecedores. Na segunda epístola universal de São Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4, Pedro anunciou que as condições prevalecentes nos últimos dias seriam de descrença a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Escarnecedores é o plural de escarnecedor, o mesmo que zombadores, zombeteiros, indivíduo que trata alguém com escárnio, aquele que zomba de outra pessoa.
Você pode ver na foto que eu estou colocando na sua tela que no carnaval zombaram de Jesus Cristo, debocharam, humilharam nosso Senhor Jesus Cristo. E as consequências vieram e continuará vindo enquanto não houver arrependimento nesses corações. O sétimo sinal de que Jesus está voltando é o sinal dos tempos difíceis. Encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O oitavo e último sinal que eu quero trazer para você que me ouve e me assiste. O oitavo sinal de que Jesus está voltando é o sinal da pestilência. Mateus capítulo 24 e versículo 7 fala-nos a respeito das pestes. O século passado testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história. Gripe espanhola de 1918. Estima-se que 21 milhões de vítimas, 21 milhões de pessoas foram ceifadas. No momento em que nós estamos vivendo, ano de 2021, o mundo já perdeu 3,4 milhões de pessoas, sendo que 164 milhões estão infectadas pelo vírus da Covid-19. Enfim, Jesus está voltando e nós mostramos e provamos, por intermédio da Bíblia Sagrada, 8 sinais de que Ele está às portas. O sinal da fome, o sinal do Evangelho, o sinal dos dias de Noé, o sinal dos terremotos, o sinal da guerra, o sinal dos escarnecedores, o sinal dos tempos difíceis e o sinal da pestilência. Jesus está voltando e o que eu quero trazer para você com esta palavra: você que me ouve e não aceitou a Jesus, aceite-o como único e suficiente Salvador de sua alma. Frequente a casa de Deus, seja submisso à palavra do Senhor. Batize-se, cumpra o que está escrito na palavra de Deus. E você que me ouve que é um cristão e que está em uma vida desregrada, sem compromisso com a palavra de Deus, coloque a sua vida no altar. Seja submisso, obedeça à voz de Deus, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vai voltar. E Ele vai levar com Ele um povo zeloso, especial e de boas obras, para que possa morar com Ele no novo céu e na nova terra. Eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira, e você está no canal Alimentando a Alma. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém.